E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Café com Dois Pão. Esse lugar pra gente falar de Bíblia, teologia, de uma forma leve, simples, descomplicada e que talvez faça sentido pra vocês de alguma forma. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma caixinha do Instagram. Quantas vezes Deus perdoa o mesmo erro? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente se culpa por muitas coisas e a maioria de nós já se fez essa pergunta em silêncio, principalmente quando a dor volta, quando o erro se repete ou quando parece que a gente não tá melhorando. Quando a gente olha pro espelho e pensa, dessa vez eu fui longe demais. Uma coisa é errar uma vez, outra coisa é ficar errando de novo e de novo. E aí chega um momento em que a gente olha pra gente mesmo e pensa, será que Deus já cansou de mim? Será que uma hora ele vai falar: eu não aguento mais esse cara? Será que eu ultrapassei o limite da graça? Bom, se você já passou por isso, bem-vindo ao clube. A maioria de nós já esteve nesse lugar. Pra gente começar, tem um texto de Êxodo 34 que diz o seguinte: Deus dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, eu não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Não é alguém falando sobre Deus, é Deus falando sobre si mesmo. E você percebe uma coisa curiosa. Quando Deus descreve a si mesmo, ele não começa falando de poder, não começa falando de juízo, não começa falando de ira. Ele começa falando de misericórdia. É como se Deus dissesse: antes de você saber o que eu faço, eu quero que você saiba quem eu sou. E ele é misericordioso, muito mais do que a gente imagina. Um amor que não pode ser medido. Então, aparentemente, a resposta para sua pergunta é quantas vezes ele quiser, e parece ser muitas vezes. Eu gosto de imaginar a graça da seguinte forma: eu tô com a galera, a mesa com Cristo, e começa a chover. Eu adoro tomar banho de chuva, eu fico tentado e eu vou lá. Eu me jogo na lama, eu corro, eu brinco. E quando eu olho pra porta, tá Jesus com uma toalha e um sabonete falando: vamos tomar banho? Então eu volto pra mesa com todo mundo, mas a minha cabeça ainda tá distraída, pensando lá fora na chuva. Eu levanto de fininho, vou lá de novo, mais uma vez, cheio de barro, eu olho pra porta e tá Jesus com um sabonete e uma toalha. Vamos tomar banho? Eu sento à mesa mais uma vez e mais uma vez a cena se repete. Só que dessa vez, quem tá comigo à mesa começa a se incomodar e a falar com Jesus: ih, olha lá o cara não aprende. Será que ele não vai aprender nunca? Ele não quer saber de você, Jesus. Mas Jesus os repreende, dizendo: cara, fica na sua, deixa comigo. Como Jesus é paciente. E ele vai lá mais uma vez com uma toalha e um sabonete. Ele vai fazer isso quantas vezes forem necessárias, porque a graça não é um prêmio para quem acerta. A graça é justamente aquilo que Deus oferece para quem ele está sendo transformado. Ou seja, todo mundo. Mas um detalhe importante, Jesus ele não está apenas te lavando, ele está te ensinando a permanecer na mesa. A graça não é uma licença para viver na lama, a graça é a mão estendida de Deus para tirar você dela. Por isso, o perdão de Deus não funciona como um cartão de crédito ilimitado para o pecado. Ele funciona como um abraço de um pai que se recusa a desistir dos filhos. E apesar de ter gente me julgando na mesa, tem alguns que entenderam a mensagem do evangelho, que não vão me julgar, mas que vão lá pegar um rodo e um balde pra limpar a sujeira que eu deixei no caminho pro banheiro. O evangelho é isso, é Jesus te lavando todas as vezes e a gente podendo contar com os nossos irmãos nessa caminhada. Ninguém precisa e ninguém deve andar sozinho. E tem mais um texto, de 1 João 1,9, que diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É toda injustiça. Não a injustiça cometida pela primeira vez, não a injustiça que você cometeu sem saber, é toda. Deus não se surpreende com a sua fraqueza. Ele já sabia quem você era quando ele decidiu te amar. Cristo morreu por nós por causa do nosso pecado, nossa condição de pecadores. Ele nos amou mesmo quando nós ainda nem sabíamos que precisávamos dele. E pra gente fechar, talvez, se existe uma luta que se repete na sua vida, talvez você precise de ajuda, ajuda espiritual, pastoral e ajuda dos seus irmãos da igreja e muitas vezes também ajuda profissional, psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Deus pode curar milagrosamente,
mas ele também usa processos, ele usa pessoas, tratamentos, terapias, acompanhamentos, usa a comunidade, porque ninguém foi criado para andar sozinho. E talvez essa seja uma das partes mais lindas do evangelho. Enquanto Jesus te lava, existem irmãos e irmãs pegando um balde, um rodo e facilitando a sua jornada. O reino de Deus não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas que estão sendo transformadas juntas continuamente. Então, se você está cansado de cair no mesmo erro, eu quero te lembrar de uma coisa. O seu pecado não te define. Ele até pode ser repetitivo, mas a misericórdia de Deus não está ficando menor a cada dia. Pelo contrário, ela continua sendo maior do que a sua culpa. Como diz o texto de Romanos 5:20, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Então, continua lutando, continua se arrependendo, continua voltando para a mesa, porque Deus ainda não desistiu de você. E se Deus não desistiu, você também não deveria desistir. E se for para ficar gravado uma coisa na sua mente de tudo isso que a gente conversou, lembra disso. Deus é bom, o diabo não presta e a gente tá melhorando. Então, abraço, fique com Deus. Beijo, beijo. Tchau e até a próxima.